última aula de ciências, nós vimos um pouco sobre os tipos de aterro, né? O lixo, a incineração, né? O que é incinerado, aonde, de que forma, a reciclagem. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre esse tema que nos diz aqui sobre o que é a compostagem, né? A compostagem é algo que nós podemos fazer lá na nossa casa. É um processo natural em que aonde os resíduos orgânicos, o que é um resíduo orgânico? Os restos de comida, folhas, cascas de fruta, né? Ele vai tendo aquela degradação no ambiente junto com a terra, né? E ele pode ser considerado uma reciclagem. Porém, é uma reciclagem de produtos orgânicos. A gente não pode misturar com outros produtos. Aqui nós vemos na página 53 que eles são cobertos, né? Aqui no primeiro desenho mostra, são cobertos com folhas secas, né? Por quê? Porque essa folha vai ajudar nesse processo de deterioramento desses restos de alimento e vai se transformar num adubo, né? Num material composto que depois serve para você pôr nas flores, horta, enfim, para várias coisas. Ele é um fertilizante, ele é um adubo, né? Natural, sem produto químico e de alta qualidade. E também acaba fazendo com que não polui a natureza e não é jogado em qualquer lugar, né? Esse tipo de produtos, restos de alimentos, cascas de fruta, verdura e tal, são resíduos que eles, se são levados, se ninguém faz isso em casa, que nem mostra aqui, e são levados pelo caminhão do lixo, lá naquele aterro sanitário, que nem a gente falou, que é colocado aquela espécie de lona embaixo, uma camada de terra, ele vai produzir um adubo natural, né? Então, a compostagem é algo muito importante e que não precisa um grande espaço. Vocês estão visualizando aqui, ó, um caixote, às vezes nem precisa ser o caixote, só no lugar mesmo na terra, você vai jogando lá os restos de alimento, de verdura, cascas de fruta e cada poucos dias você vai lá e remexe isso com a terra, né? Põe folhas e em poucos dias ele vai ficando assim, ó, vai virando um adubo que pode ser utilizado para várias coisas. Na página 54, vai nos mostrar um pouco sobre como nós devemos separar esses tipos de resíduos que a gente produz. Lembrando, desde o início dessa unidade, que resíduos todos nós produzimos. E resíduos são várias coisas, né? Então, esses aqui são resíduos bem domésticos que a gente acaba tendo lá na nossa casa. Então, nós temos alguns tipos, que são os orgânicos, os recicláveis, os não recicláveis e não perigosos e os perigosos. Aqui nos mostra o resíduo orgânico, que nós acabamos de falar da compostagem. São os restos de comida, de verdura, cascas de alimentos, de frutas, né? Folhas do jardim, de flores que às vezes acabam caindo nessa época da seca, por exemplo, aqui, né? Nós podemos ter esse exemplo. E eles são compostados, é feito aquele, que nem eu mostrei agorinha, naquele caixote, eu não preciso de um caixote, diretamente na terra, num espaço, e eles vão degradando e vão se transformando em adubo. Isso se você fizer na sua casa. Caso você não faça na sua casa e você manda lá com o caminhão do lixo, se ele for levado, por exemplo, para um aterro sanitário, lá e também, como o aterro sanitário tem que ter as camadas de terra, junto com a terra, esses resíduos também vão ser se transformados num adubo natural. Aí nós temos os resíduos recicláveis, né? Que são aqueles que a gente utiliza e de repente eles podem ser colocados de volta no comércio, na nossa cadeia produtiva, né? Fazendo com que esse material se transforme em novos produtos com custo menor e sem ferir a natureza ou o meio ambiente, né?
Para isso, os resíduos recicláveis, nós temos que saber que são algumas categorias, né? Que são os plásticos, aqui as garrafas PET, vidros, papéis, papelão e metais, né? Ferro, essas coisas. Aquelas partes de motor, né? De máquina, de geladeira, essas coisas assim. E esses resíduos, eles devem estar secos, tá? Higienizados, embalados, e daí eles são levados na coleta seletiva. Quando falamos de coleta seletiva, a coleta seletiva, ela não é em todo lugar que existe, por exemplo, no nosso município não existe ela, né? É onde aqueles lixeiros coloridos que as pessoas têm que se reeducar, né? Vou falar reeducar e pôr no lugar certo. Para isso a gente usa o termo coletivo, que é uma separação correta. Aí quando vem, as pessoas que trabalham nessa coleta do lixo já pega e leva certinho pro seu devido, cada um para o seu devido lugar, sem a mistura dos produtos. Então, os lixeiros, esse da coleta seletiva, o vermelho é para todo tipo de plástico, o azul é para todo tipo de papel, papelão, metal, né, o amarelo, qualquer tipo de vidro no verde, e o marrom são os resíduos orgânicos, que é o orgânico é tudo, esses outros a gente considera produto seco, e o orgânico é o úmido, né, o molhado, que são os restos de comida, as cascas de fruta, verduras, enfim. E isso aqui é a coleta seletiva, então, que é feita através de cores, para a gente saber aonde colocar na cor certa. Porém, não é em todos os lugares, não é em todas as cidades e lugares que tem essa coleta aqui. Na nossa cidade mesmo, ainda não existe esse tipo de coleta, mas é muito interessante e muito importante. Os resíduos não recicláveis e não perigosos são aqueles que não dá para reciclar, mas ao mesmo tempo eles não vão trazer risco para a nossa saúde. Um exemplo, uma fita adesiva, né? Não tem como reutilizar ela. Porém, a gente tem que tomar um cuidado para não exagerar na quantidade que é usada. E quando for usar, embalar esses tipos de materiais, etiquetas, fita adesiva, papel carbono, essas coisas, num saco biodegradável. O saco biodegradável é aquela sacolinha que dá para reutilizar, né? E encaminhar para o aterro sanitário. E por último, nós temos os resíduos perigosos. São aqueles que, além de apresentar risco para o meio ambiente, apresentam risco para as pessoas também, tá? Então, são feita uma coleta separada desse tipo de material. Quem são os resíduos perigosos? Pilhas e baterias que contêm metais e substâncias que eles podem contaminar o solo, a água, né? E eles devem de ser descartados em coletores específicos, tá? E a mesma coisa acontece com remédio. Por exemplo, remédio, qualquer tipo de remédio, tá vencido, eu não posso jogar no lixo comum. Então, aqui nos mostra, baterias e pilhas. Nós temos aqui em Sinop um exemplo bem prático para quem conhece. Aqui no bairro Primaveras nós temos o Mercado Machado, onde na porta da entrada tem os coletores específicos para esses materiais. Pilhas, baterias de celular. Então, é a coleta específica para esses resíduos perigosos.